comeu o pão que o diabo amassou e deveria ter sido imperatriz. Stephanie da Bélgica. Você já ouviu falar da princesa Stephanie da Bélgica, a nora da imperatriz Sissi? A vida dela parece um verdadeiro roteiro de novela, cheio de dramas, tragédias, traições e reviravoltas que dariam um bom filme. Imagine ser empurrada para um casamento real aos 15 anos, lidar com um marido ausente, controlador e ainda passar por uma das maiores tragédias da história da realeza, o famoso caso Meiling. E isso é só o começo. Oi, coroados e curiosos! Nesse vídeo você vai descobrir como Stephanie da Bélgica, e não eu, por favor, mesmo enfrentando tantas dificuldades, encontrou forças para desafiar as regras da monarquia, abandonar os títulos reais e tentar uma vida longe dos holofotes. É uma história super emocionante, cheia de lições sobre resiliência e coragem. Então, bora lá! Quando Stephanie se casou com o príncipe herdeiro Rodolfo da Áustria, a corte austríaca era um verdadeiro brilho, uma das mais impressionantes da Europa. Mas, como em um dramalhão cheio de reviravoltas, a vida dela foi marcada por tragédias que tirariam o sorriso de qualquer um. Mas, vamos começar do começo. A princesa Stephanie da Bélgica nasceu no dia 21 de maio de 1864 no luxuoso Palácio Real de Laeken, na Bélgica, e era a filha do rei Leopoldo II e da arquiduquesa Maria Henriette da Áustria. Ela era a terceira filha, vinda depois de sua irmã Louise e seu irmão Leopoldo, que infelizmente morreu ainda pequeno. Anos depois, uma nova irmã nasceu, a princesa Clementine. O pai deles, digamos, não era muito fã de família e a Stephanie escreveu em suas memórias: era de se esperar que os filhos de um casamento desses fossem infelizes. Mesmo assim, ela era bem apegada à sua mãe, mesmo tendo muito medo dela. Desde cedo, a Stephanie teve uma rotina super rígida, tipo um quartel-general. Acordava às 5 da manhã, fazia silêncio enquanto se vestia, arrumava a própria cama e já começava os estudos às 8h30. Era estudo o dia inteiro, só com uma pausa para caminhar, brincar e mexer no jardim. E nem o frio escapava dessa disciplina. As janelas ficavam abertas no inverno e Stephanie chegou a comentar que a sala parecia um iglu. Ela adorava pintar e ler, mas a sua mãe achava que isso era perda de tempo e preferia que ela ficasse focada em coisas mais sérias. Quando ela desobedecia, vinha um castigo pesado, como ajoelhar-se em cima de ervilhas secas. Sua governanta era sua melhor amiga e se chamava Toni. Aí, quando a princesa Stephanie tinha 7 anos, em 1871, ela quase morreu de febre tifoide, mas se recuperou. 3 anos depois, a sua irmã, a princesa Louise, se casou com o príncipe Felipe de Saxe-Coburg-Gotha, lá da atual Saxônia. Esse casamento, é claro, não foi um casamento que ela queria. Era dinástico e foi um escândalo. Preciso falar sobre ela, inclusive, porque ela é fascinante. Enfim, a Stephanie ficou arrasada com a partida dela. Em 1878, sua tia, a arquiduquesa Elizabeth Francisca da Áustria, veio visitá-la, talvez para discutir a ideia de Stephanie se casar com o príncipe herdeiro da Áustria. No inverno seguinte, a Stephanie também conheceria sua futura sogra, a imperatriz Sissi, quando ela veio visitá-la a caminho da Inglaterra. Stephanie foi autorizada a beijar a mão da Sissi e recebeu um abraço. Algumas semanas depois, ela finalmente foi autorizada a usar um vestido longo com cauda para encontrar o Ernesto II, o duque de Saxe-Coburg-Gotha, que também tinha ouvido falar dos rumores de casamento. Então, como se era esperado, em 1880, o príncipe herdeiro da Áustria, Rodolfo, apareceu na corte belga e pediu a mão da princesa Stephanie da Bélgica em casamento. Ela só tinha 15 anos e, após conversar sobre a proposta com sua mãe e sua governanta, ela não dormiu a noite inteira. É claro que a ideia de que ela tinha uma escolha era mais uma ilusão, mas, no final das contas, ela acabou aceitando.
Mais tarde, ela escreveu em suas memórias: Eu nunca imaginei o quão pesadas eu encontraria as correntes que meu pai estava colocando em mim. Eu não tinha a mínima ideia do que já estava acontecendo e eu estava sendo traída. Só meses depois eu soube que meu futuro noivo não tinha vindo para Bruxelas sozinho, mas acompanhado de uma amante, uma tal Frau. Um detalhe é que o casamento foi adiado porque ela ainda não tinha menstruado. Pois é, talvez fosse um sinal para que ela não se casasse com o príncipe Rodolfo. Enfim, a imperatriz Sissi foi avisada via telegrama do noivado, pois ela estava em Londres. Ela decidiu que passaria em Bruxelas para encontrar o filho e a futura noiva antes de ir para casa. Na estação, o Rodolfo praticamente pulou no pescoço da mãe, beijando suas mãos sem parar. E aí chegou Stephanie, uma garota jovem, animada, meio sem noção e vestida de um jeito nada elegante. A imperatriz deu um abraço e um beijo nela e a Stephanie olhou para a futura sogra com um olhar de admiração total. Segundo relatos, o rostinho da Stephanie estava tão vermelho de felicidade. A visita foi super rápida, apenas 4 horas. E a maior parte do tempo eles passaram no palácio tomando café da manhã. A partir daí começou a maratona de preparativos para o casamento. A Stephanie teve que entrar num intensivão da vida na corte. Aulas de dança, postura e presença nos jantares oficiais. A data do casamento foi marcada para o dia 10 de maio. Aí, no dia 2 de maio de 1881, a princesa Stephanie se despediu da Bélgica para começar uma nova vida na Áustria. No dia seguinte, ela encontrou seu futuro marido, o príncipe herdeiro da Áustria, Rodolfo, em Salzburgo. Mas a recepção não foi nada romântica. Depois de um breve encontro, ele pegou um trem direto para Viena, enquanto a princesa Stephanie o seguiu sozinha. Alguns dias depois, no dia 6 de maio. Chegando ao Palácio de Scholburn, em Viena, finalmente ela conheceu a sua futura família, que já devia estar ansiosa por essa união. Aí, na manhã do casamento, a Stephanie começou o dia com uma missa na capela da corte levada por sua mãe. Depois da cerimônia religiosa, veio o momento dela colocar o vestido de noiva, que era simplesmente deslumbrante. Feito de um pesado brocado de prata, com guirlandas e rosas de prata bordadas na longa cauda. E para completar o visual, ela usava um véu de renda de Bruxelas preso em um broche de diamante. Uma tiara luxuosa que foi presente do imperador Francisco José e a Ordem da Estrela e Cruz. Apesar de toda a pompa, a Stephanie estava longe de se sentir como uma noiva feliz. Mais tarde, ela escreveu: Naquele momento, meus sentimentos eram muito mais de uma mártir do que de uma noiva. Depois da cerimônia oficial, a princesa Stephanie e o príncipe Rodolfo trocaram as roupas formais por trajes de viagem. Antes de partirem, a princesa Stephanie se despediu de sua querida governanta, a Tony, de seus pais e de sua irmã. O destino era Luxemburgo, onde passariam a lua de mel. Mas a viagem de carruagem foi um silêncio só. Ninguém disse uma palavra. Mais tarde, em suas memórias, a Stephanie contou como foi a noite de núpcias. Que noite! Que tormento! Que horror! Eu não fazia ideia do que me esperava e fui levada ao altar como uma criança ignorante. Minhas ilusões, meus sonhos de juventude foram despedaçados. Achei que morreria de tanta desilusão. Ela começou então a rezar para que o dia de partirem para a Hungria chegasse logo, pois sua mãe sempre lhe contara histórias bonitas sobre o lugar. Quando finalmente chegaram à Hungria, a Stephanie teve uma recepção cheia de carinho. As ruas estavam decoradas com as cores da Bélgica e o hino nacional belga foi tocado ao longo do caminho. No final de maio, eles chegaram à capital e Stephanie finalmente se sentiu feliz de novo. Ao ser apresentada nas câmaras alta e baixa do parlamento húngaro, a Stephanie usou um traje típico da Hungria, com um véu bordado em ouro e surpreendeu a todos ao discursar em húngaro. Ela tinha decorado o texto.
No entanto, todas essas viagens começaram a pesar para ela. E ao voltar para Viena, os médicos mandaram que ela descansasse por 14 dias. Assim que se recuperou, a Stephanie teve que fazer outra viagem, dessa vez para Praga. Lá, ela e seu marido, Rodolfo, foram recebidos pela imperatriz viúva Maria Ana de Saboia, que vivia na cidade. Depois disso, o casal passou o verão em Salzburgo. Quando a Stephanie voltou a Viena, a vida de casada estava longe de ser um conto de fadas. Ela mal via o marido, que adorava passar o tempo caçando, e mesmo estando ausente quase sempre, ele fazia questão de ser super controlador, ao ponto de ler todas as cartas que a Stephanie escrevia para seus pais antes de deixá-las serem enviadas, e proibir qualquer pessoa de entrar nos aposentos dela quando ele não estivesse por perto. Para piorar, temos a sogra, a Sissi. Ela não gostou nada da nova nora. A imperatriz Elizabeth da Áustria, que detestava suas responsabilidades na corte, largou várias delas nas costas da Stephanie. Mas isso não a impediu de falar mal da moça pelas costas. Em um de seus poemas, a Sissi chamou a Stephanie de uma camponesa enorme, com longas tranças falsas e olhos astuciosamente vigilantes. E não parou por aí. Sempre que ela queria dar uma alfinetada, a Sissi falava e fazia comentários sobre a tia da Stephanie, Charlotte, que vivia isolada em um castelo da Bélgica, o que era bem doloroso para Stephanie. Claro que ela não ficava quieta e vivia reclamando que a sogra não tinha senso de dever. Errada ela não estava. O resultado, a relação entre as duas era um desastre total. Mas em meio desse caos, algo inesperado aconteceu. A Stephanie descobriu que estava grávida em novembro de 1882. Mas, mesmo esperando um bebê, ela não teve descanso, pois foi obrigada a comparecer a todas essas cerimônias. E depois, no mesmo mês, ela foi arrastada para a Transilvânia, onde o Rodolfo tinha alugado um castelo para caçar. Pelo menos a gravidez ajudou a melhorar um pouco a relação dela com o marido. Aí, no começo de agosto de 1883, a mãe e a irmã da Stephanie vieram visitá-la na Áustria para o nascimento do bebê. E aí, em 2 de setembro, após 26 horas de parto, um parto super difícil, a Stephanie deu à luz a uma menina chamada Elizabeth. Rodolfo ficou bem decepcionado, porque esperava um filho homem. Isso deixou a Stephanie muito arrasada. Ela chorou muito. Mas depois de superar a decepção, a Stephanie agradeceu a Deus pelo presente que tinha recebido. A pequena Elizabeth foi batizada em homenagem a uma santa da família Arpade e, ironicamente, tinha o mesmo nome da sogra, que não ia com a cara da mãe. Coincidência ou provocação? Quem sabe? Quando a Stephanie saiu do resguardo após o nascimento da filha, ela percebeu algo curioso. Tinha ficado mais alta. Afinal, ainda era uma adolescente e estava crescendo. O Rodolfo, todo animado, escreveu para um amigo: Stephanie está linda como sempre, como se nada tivesse acontecido. A pequena é uma gracinha. Pesa 3,2 kg, é super saudável, cheia de cabelos e muito viva. Grita que é uma beleza e mama sem a menor dificuldade. Enquanto Francisco José, o avô da bebê, adorava e deixava ela brincar com suas medalhas, a Sissi não estava nem aí para a neta. Quem esperava isso? Todos. Mas a vida de um casal real nunca para. Logo, a Stephanie e o Rodolfo tiveram que deixar a filha para trás e partir para várias viagens oficiais. Foram para Constantinopla, Bulgária, Cartintia, Carniola, Tirol, Albânia, Grécia e Montenegro. Em 1885, deram uma passada na Bélgica para o aniversário de 50 anos do pai da Stephanie. No ano seguinte, porém, a saúde do casal deu sinais de alerta. Ambos ficaram doentes e a Stephanie passou semanas na cama com peritonite. Quando melhorou, todos renovaram as esperanças de que ela finalmente teria um herdeiro homem para o trono. Ela foi orientada a ter uma rotina mais calma para facilitar a concepção, mas o Rodolfo era inquieto e vivia longe dela.
Quando eles se reencontraram, ele estava péssimo, muito debilitado. Foi aí que a Stephanie começou a perceber que o Rodolfo não tinha mais nenhum interesse por ela. Na verdade, ele provavelmente tinha contraído uma doença venérea, possivelmente gonorreia, e transmitido para ela. Após uma consulta médica, ela descobriu que realmente o marido, o príncipe Rodolfo, tinha causado esse problema para ela. A doença causou uma inflamação que destruiu suas trompas de falópio, tornando impossível que ela tivesse mais filhos. Foi um golpe duro para alguém que achava que sua principal missão era dar um herdeiro ao trono. Seu marido estava de mal a pior também e passou a depender de morfina para aliviar os sintomas dolorosos da doença. Cansada de fazer vista grossa para as traições do marido, a Stephanie decidiu que também teria sua própria escapada amorosa. Mas, ao contrário de Rodolfo, que era bem escandaloso, ela foi super discreta. Em 1887, ela começou um caso com o conde Arthur Potocki. Ele era chamado pelo codinome Hamlet, e a irmã da Stephanie, a Louise, ajudava a passar mensagens entre os dois. No final de 1888, Stephanie voltou de uma viagem à Grécia e ficou horrorizada com a aparência do Rodolfo. Em suas memórias, ela escreveu: ele estava irreconhecível. Sua pele estava flácida, seus olhos inquietos e sua expressão completamente mudada. Parecia que ele estava se desfazendo por dentro. Senti pena e me perguntei como aquilo terminaria. Stephanie tentou alertar o sogro Francisco José sobre a situação, mas o imperador simplesmente ignorou. Para ele, estava tudo bem. Poucos dias depois, em 26 de janeiro de 1889, o casal participou de um grande evento social. Aí no dia 27, o Rodolfo anunciou que ia para fazer uma caçada em Meiling e prometeu voltar para o jantar em família no dia seguinte. Porém, nunca mais voltou. Na manhã do dia 30 de janeiro, a Stephanie acordou sentindo-se ansiosa. Durante sua aula de canto, ela foi interrompida por sua dama de companhia que trouxe a terrível notícia. Algo tinha acontecido em Meiling. Ao ouvir, a Stephanie imediatamente entendeu e, chorando, exclamou: ele está morto. Pouco depois, foi chamada para encontrar o imperador e a imperatriz. Eles a bombardearam com perguntas, mas a Stephanie não tinha respostas. Foi Elizabeth quem explicou o que tinha acontecido. Rodolfo foi encontrado morto com um tiro na cabeça ao lado do corpo de uma amante chamada Mary Wetzera. Junto com a notícia, a Stephanie recebeu uma carta de despedida do Rodolfo. Ele escreveu: querida Stephanie, você está livre do tormento de minha presença. Seja feliz à sua maneira. Cuide bem da nossa pobre garotinha, que é tudo que deixe para trás. Com carinho, seu afetuoso Rodolfo. Stephanie ficou arrasada e furiosa. Em suas memórias, ela desabafou: sim, a morte me libertou de uma vida conjugal cheia de angústias e tristezas, mas a que preço? Meu futuro e do país, pelo qual suportei tanto com paciência, foram destruídos. Restava apenas uma ferida ardente no meu coração, como uma mordida de serpente venenosa. Só comecei a sentir alívio quando aceitei que era a vontade de Deus. A perda do marido, o príncipe Rodolfo, não apenas destruiu o equilíbrio emocional da princesa Stephanie da Bélgica, mas também aumentou as tensões entre ela e a imperatriz Elizabeth da Áustria. A sua sogra, Cici, culpava a princesa Stephanie da morte de seu filho, o príncipe Rodolfo. É claro, é sempre culpa de uma mulher. E chegou a dizer: se alguém conhecesse essa mulher, entenderia por que o Rodolfo procurou distrações e algo que aliviasse o vazio de seu coração em casa. É certo que as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse uma esposa que o compreendesse. Quando o imperador e a imperatriz culparam a Stephanie pela morte do Rodolfo, ela ficou arrasada. Mas no meio dessa tempestade, ela recebeu uma carta emocionante da rainha Elizabeth da Romênia, que a convidou para visitá-la. Stephanie queria muito, mas não deixaram.
Em vez disso, lhe deram uma casa em Luxemburgo e um título de princesa herdeira viúva. Lá, ela reatou o romance com o conde Arthur Potok, seu grande amigo e confidente. Eles viviam entre Luxemburgo e Miramar, mas a vida não era tão doce assim. Ela dependia totalmente do imperador para o dinheiro e, para piorar, a sua filha Elizabeth era usada como uma peça de xadrez político. O imperador nem deixava a menina visitar parentes na Bélgica. O conde, que era o seu amante, acabou morrendo de câncer em 1890. Depois disso, a Stephanie tentou se distrair viajando, mas uma doença a obrigou a voltar para casa. Em 1898, quando a Cissy, sua sogra, foi assassinada, a Stephanie estava em Darmstadt. E mesmo com todos os problemas entre elas, a Stephanie participou do funeral e caminhou na procissão ao lado do imperador, o que foi bem pesado emocionalmente. Então veio a grande virada. Em 1900, a princesa Stephanie fez algo que deixou a corte horrorizada. Ela se apaixonou por um conde húngaro, Elemer Johanhag, e casou-se com ele. O imperador Francisco José ficou furioso, dizendo que isso era um desrespeito à memória do filhinho dele. Então, o imperador tirou todos os títulos da Stephanie e, se você acha que ela se importou, ela não estava nem aí. Acho que honestamente ela achou que foi um favor, porque ela e seu marido se retiraram da vida pública e foram viver em um castelo tranquilo na Eslováquia. Porém, essa escolha teve um preço alto. Sua filha, agora com 16 anos, cortou completamente os laços com ela. Nos últimos anos de sua vida, as coisas ficaram ainda mais complicadas. A queda do Império Austro-Húngaro deixou a Stephanie sem renda, e a instabilidade política e econômica da Europa só piorou sua situação. Mas, como sempre, ela se reinventou. Em 1921, ela abriu um cinema em Budapeste, mostrando que não tinha medo de tentar algo novo. Infelizmente, apesar de seu esforço, isso não foi suficiente para garantir a sua estabilidade financeira. Aí, em 1935, a Stephanie cansou do calada vence. Ela resolveu contar tudo e botar a boca no trombone e publicou suas memórias, que foram traduzidas para o inglês do ano seguinte. Claro que isso causou muita polêmica. O livro foi alvo de críticas ferozes, principalmente da sua própria filha, a Elizabeth, que conseguiu proibi-lo lá na Áustria. Stephanie não deixou barato e a excluiu do testamento. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Stephanie e seu marido ainda viviam na Eslováquia. Mas, com a chegada do exército soviético, eles fugiram para a Abadia Beneditina de Panorama, na Hungria. Aí, ela acabou falecendo em 23 de agosto de 1945 e foi enterrada ao lado do seu segundo marido, Emer Loya, naquela própria abadia. O legado da Stephanie é complexo. Ela foi ao mesmo tempo vítima das circunstâncias e uma mulher que ousou desafiar as convenções da sua época. Eu acho ela incrível porque para mim ela sempre vai ser lembrada como uma princesa que, apesar das adversidades, criou o seu próprio caminho em um mundo que raramente lhe deu escolha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.